Nosso manhwa começa com um combate entre o prota e um monstro, e ele é atingido. Enquanto quase morto, em sua cabeça ele começa a ouvir uma voz robótica e familiar. E dizia: jogador morto. Missão falhou. Então vemos o prota, seu nome é Kim Ki-boin, e é um universitário. E ele recebe uma mensagem de sua mãe. Ela pede um frango para ele. Ela pergunta se hoje é o dia do seu pagamento. Ele feliz diz que a mãe dele lembra disso melhor que ele. Acontece uma explosão, e o prota corre para ver o que é. Assustado, ele vê algo em cima dele. Quando ele olha, fica sem acreditar no que ele está vendo. Assustado, ele se pergunta o que é aquilo que ele está vendo. E se pergunta se é um sonho. O monstro vê ele e então ele começa a correr. E se perguntando de onde vêm esses monstros, ele cai. Enquanto se pergunta do porquê ele caiu agora e ao olha para trás e ver suas pernas, se pergunta por que elas estão ali. Ao olhar para trás, ele vê o monstro que fez isso com ele. Perdendo a consciência, uma luz apareceu no meio do corpo do prota. Ele é levado para um lugar estranho e é colocado para lutar com um monstro, em um teste do despertar. Já no teste do despertar, a voz robótica de antes dá as boas-vindas ao prota. E ele se pergunta se está dentro de um computador. A voz robótica diz que o teste do despertar será iniciado, e gera monstro, e que o protagonista tem que derrotar esse monstro, causando dano, ou não causando dano. E o monstro corre na direção do protagonista com um ataque muito poderoso, e matando o protagonista. Por causa do teste do despertar, o nosso protagonista não morre, então ele ficará aqui no teste do despertar, até que ele mate o monstro. Então nosso protagonista começa a sentir os enjoo na barriga, por causa do sangue e do corpo morto no chão. O monstro se direciona ao protagonista, e o mata novamente. Então o protagonista regenera de novo e pergunta para o sistema como matar o monstro, porém, o sistema diz que é impossível matá-lo porque o monstro é uma criatura transcendente, então matá-lo é impossível. Então o protagonista pergunta onde ele está, e o sistema responde que aquela é a sala do despertar dos jogadores, e que aquela sala foi criada com a justiça do teste em mente. Então o sistema responde que o ser humano é uma espécie com potencial de despertar, e uma vez que desperte suas habilidades, e golpeie o monstro, o teste será encerrado. Então o sistema diz que o protagonista não precisa se preocupar em morrer, porque toda vez que ele morre seu corpo é regenerado. O protagonista, já frustrado, decide seguir o sistema, já que é a única forma de sair dali. Então o monstro prepara uma rajada de poder muito poderosa, e lança no protagonista. Porém ele desvia e desperta o seu poder, e se torna um jogador de verdade, e consegue acertar um golpe no monstro, e passa o teste. E logo após derrotar o monstro, o sistema parabeniza-o por se tornar um jogador, e despertar o seu poder, o fortalecimento corporal, aonde ele aumenta seus atributos físicos. Só que logo após despertar, ele não é levado de volta para o mundo normal, ele continua no teste do despertar e outro monstro é gerado aonde o sistema avisa que ele não pode sair. E logo se inicia um outro teste do despertar. E então o protagonista morre novamente. Então o protagonista pergunta pro sistema se o sistema está brincando com ele, e o sistema avisa que isso é como um bug de um jogo, e que o protagonista é como um jogador afetado pelo bug. E então a morte e a ressurreição continuaram dia após dia, semana por semana. Então nosso protagonista, que já estava sob o pó da gaita. Então um protagonista vence os pontos, e que seus pontos aumentaram, só que ele não está interessado nisso, e pergunta para os sistemas se o banco já foi arrumado, e o sistema diz que ele nunca vai sair dali. Então o tempo vai passando e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos. O prota tentou fugir com todas as suas forças, mas não conseguiu fugir dali, e no 10º ano, ele lembrou o que foi dito lá no começo do teste do despertar. Então Prota pergunta como é que está a Terra nesses últimos 10 anos, e o sistema responde que ela não mudou muito, em que nesses 10 anos, só se passou 12 dias, porque o tempo ali passa diferente, de uma forma muito mais acelerada, do que passa na Terra. Então o Prota se lembra do frango que sua mãe pediu para ele, e ele começa a gritar que precisa comprar o frango de sua mãe.
Então se passou 500 anos, e o protagonista ficou aí morrendo e morrendo todos os dias para o monstro, e ele se cansou e começou a direcionar toda a sua raiva para o monstro, e tentando destruir esse lugar todo dia. Depois de direcionar toda a sua raiva para o monstro, e já se passaram 10 anos desde então. E uma fenda no céu se abriu. E o sistema começa a avisar que um dano imensurável foi lançado contra a barreira, e que a barreira se quebrou. E de dentro da barreira quebrada saiu nosso protagonista, que transcendeu e agora está aparecendo o Satoru Gojo. Brincadeiras à parte, mas depois de 3.000 anos, nosso protagonista conseguiu sair da barreira que na Terra só se passou 10 anos. Então esse é o fim do primeiro capítulo. Se quiserem mais capítulos da próxima vez, eu vou trazer o 2, o 3 e o 4. Se esse vídeo bater a meta de 40 likes para cima, eu trago o próximo vídeo.